Olá, meus queridos amigos do canal Olho na Lei, sejam bem-vindos. Estamos aqui gravando este vídeo agora para falar sobre um assunto para o qual o canal se destina mais propriamente, que é talvez o mais óbvio do canal, que envolve a questão jurídica, né? Porque, como vocês sabem, eu estou aqui de olho na lei. E hoje nós vamos, então, tratar de um dispositivo importante, de um assunto importante na matéria do processo legislativo, que envolve a edição, a elaboração das emendas constitucionais. De início, nós precisamos lembrar que as emendas constitucionais, elas estão na esfera de atuação do poder constituinte derivado reformador. Que nós temos na teoria do poder constituinte o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, que pode ser um derivado reformador ou então um derivado decorrente, que é aquele responsável pela elaboração das constituições estaduais. Mas o poder derivado reformador é aquele que faz as emendas constitucionais. O poder constituinte originário, como nós sabemos, ele é juridicamente incondicionado e ilimitado, segundo as concepções mais aceitas. Já o poder reformador, derivado reformador, sofre as limitações, sofre as contingências e as restrições estabelecidas pelo poder constituinte originário. Por isso que o processo de elaboração de emendas constitucionais está sujeito a certos limites. Nós temos limites expressos e limites implícitos. Dentro dos limites expressos, nós temos limites de caráter procedimental, limites de caráter circunstancial e limites de caráter material. Quanto à parte procedimental, nós verificamos que a iniciativa para a elaboração de emendas constitucionais está descrita no artigo 60, no caput e nos seus incisos. Ela está descrita e ela é mais restrita em relação à iniciativa para a elaboração de leis ordinárias e leis complementares. Nós percebemos pela literalidade do texto que as emendas constitucionais elas são propostas por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou então pelo Presidente da República, ou então por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, sendo que em cada uma dessas assembleias deve ter havido a manifestação da maioria relativa, ou seja, da maioria simples dos seus membros. Então, nós temos esse disciplinamento, esse rol de legitimados, mais uma vez reforçando, 1/3, no mínimo, dos representantes da Câmara ou do Senado Federal, o Presidente da República, ou então, pelo menos, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, estados ou DF, sendo que em cada uma delas tem que ter havido uma manifestação de pelo menos a maioria relativa dos membros da Assembleia. Como é que funciona a aprovação de uma emenda constitucional? A emenda constitucional é a única espécie normativa descrita no artigo 59 da Constituição que passa por 2 turnos de votação. 2 turnos na Câmara e depois 2 turnos no Senado. Em cada um desses turnos, ela tem que ter a aprovação de, no mínimo, 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores. Nos 2 turnos na Câmara, tem que ter os 3/5 dos deputados, pelo menos, e nos 2 turnos no Senado, tem que ter pelo menos os 3/5 dos senadores. Se em qualquer desses turnos ou em qualquer uma dessas casas não obtiver essa votação, essa emenda é tida por prejudicada. Ela é rejeitada quando os parlamentares se manifestam já no sentido contrário à própria emenda, ou então a vida por prejudicada quando, por mais que nós tenhamos, por exemplo, uma maioria absoluta aprovando essa emenda, mas nós não atingimos esse quórum qualificado. Por isso que nós temos um quórum de maioria qualificada para a elaboração dessas emendas constitucionais, para a aprovação das emendas constitucionais. Então, uma vez aprovada a emenda constitucional, ela não é submetida à sanção. Aqui não há participação do chefe do executivo nesta fase. O que acontece é que ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado Federal, recebendo, então, o seu respectivo número de ordem. Então, as emendas constitucionais, nesse caso, são promulgadas e não são
objeto de sanção ou veto pelo chefe do Poder Executivo. E também lembrando que uma proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa em que se deu essa prejudicialidade ou essa rejeição. Então, não pode haver proposta, não pode haver reapresentação da PEC que tenha sido rejeitada ou havida por prejudicada na mesma sessão legislativa. Isso aqui, na verdade, é uma exceção àquela regra do artigo 67, que trata das leis complementares e ordinárias, que trata da irrepetibilidade, com a exceção de que, se uma lei complementar ou um projeto de lei complementar ou de lei ordinária for rejeitado ou tido por prejudicado, pode ser apresentado na mesma sessão legislativa se houver proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara ou dos deputados. No caso de emenda, isso não é possível, de modo que não pode, de jeito algum, essa proposta rejeitada ou prejudicada ser apresentada na mesma sessão legislativa. Temos também limitações de ordem circunstancial para as emendas constitucionais. Circunstâncias em que a Constituição não pode ser emendada. Essas circunstâncias são a vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Nestes casos, a Constituição não pode sofrer emenda. Em 2018, nós tivemos uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, em função dessa questão da segurança pública, no colapso do sistema de segurança pública do Rio de Janeiro, e optou-se por decretar a intervenção federal. Então, por isso que desde o momento da vigência da intervenção federal, não houve mais, no ano de 2018, alterações à Constituição, porque não podia haver esta emenda, esta reforma da Constituição, esta modificação da Constituição. E nós temos também as matérias, limitações de ordem material, em que a Constituição até pode ser emendada, mas é preciso ter um cuidado para não se mexer no núcleo essencial. É por isso que o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição diz que não serão objeto de deliberação as propostas de emenda constitucional tendentes a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais. Então, não serão objeto de deliberação as propostas de emenda constitucional tendentes a abolir. Então, vamos dizer que nós temos uma proposta de emenda constitucional que acrescente algum direito fundamental, como nós tivemos em 2004 com a reforma do judiciário, a emenda 45 de 2004, acrescentou o inciso 78 ao artigo 5º. Nada a se alegar contra essa proposta, nada a se alegar contra esta emenda, porque ela ampliou o rol de direitos fundamentais. Agora, se ela viesse com essa tendência de abolir, se de algum modo se verificasse uma tendência de abolir algum direito fundamental, ou então de abolir a forma federativa de Estado, por exemplo, concentrando mais competências legislativas na União, por exemplo, né, de modo a tolher a liberdade de ação dos estados e municípios, aí nós teríamos uma emenda constitucional tendente a abolir esses princípios, esses valores, essas cláusulas pétreas estabelecidas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E nós temos também limitações implícitas ao poder de reforma. Por exemplo, o próprio dispositivo das cláusulas pétreas. Ora, de que adianta nós termos um parágrafo 4º da Constituição, por exemplo, dizendo que, do artigo 60, inciso 4º, parágrafo 4º da Constituição, dizendo que não podem ser objeto de deliberação propostas de emenda tendentes a abolir os direitos e garantias individuais, se nós tivéssemos uma emenda constitucional que pudesse simplesmente revogar esse mesmo dispositivo? Ora, aí não faria sentido nós pensarmos nessa limitação. Por isso que as cláusulas pétreas são entendidas como limitações implícitas ao poder de reforma, e também nós podemos falar dos direitos sociais. Por quê? Por mais que a Constituição fale nos direitos e garantias individuais, claro está,
pela unidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos e dos direitos fundamentais também, claro está, que não é possível falar em direitos individuais que coexistam sem direitos sociais nos estados democráticos e sociais de direito. Por isso que surgem eles também como limitações implícitas ao poder de reforma do legislador constituinte. Então, era esta a dica que eu queria deixar aqui para vocês sobre emendas constitucionais. Espero ter contribuído com os estudos de vocês. Para vocês terem mais dicas, nós vamos diluir bastante esse conteúdo do processo legislativo para falar com vocês em pequenos vídeos aqui. E se você quiser saber mais informações, quiser ter acesso a mais vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, que você vai receber conteúdos sempre interessantes envolvendo direito, envolvendo até filosofia, ou então algumas reflexões que me vêm à mente, e você poderia ficar sabendo de tudo isso no canal Olho na Lei, que é o projeto que está começando, já começou no domingo, e nós vamos seguir em frente aqui postando esses vídeos de utilidade, esses vídeos que eu espero contribuam para o conhecimento e para as reflexões de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e grande abraço. Iniciar a gravação.